Fala pessoal, seguinte, toda semana eu posto aqui um vídeo fazendo uma exposição de um livro ou filme. Eu basicamente pego ali os principais pontos do filme ou do livro e vou abordando. Olha, acontece isso, depois acontece aquilo e comento com mais detalhes um ou outro ponto. Mas nessa semana eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou propor um tema de meditação, tá? A partir das impressões que eu tive de um filme, que é, como está aí no título, O Veredito. Tá? Então, não é minha intenção fazer uma exposição fiel ali dos principais pontos de tudo que aconteceu, mas explicar ali apenas, dar o contexto necessário para chegar nessa meditação, tá bom? Então, para começar, vamos dar esse contexto básico, que é o seguinte. A gente tem um personagem que é o Frank, que é um advogado alcoólatra, né? E aí tem alguns pontos da história dele que é interessante mencionar, que não aparecem no filme, esses pontos, mas que a gente fica sabendo lá no meio do filme através de um diálogo, tá? Então, o Frank, ele é advogado, né? Ele entrou para um escritório, né, de renome, um escritório muito bem conhecido, muito bem conceituado, e nesse escritório ele conheceu a sua esposa, que é filha de um dos donos lá desse escritório. Né? Então ele conheceu sua esposa lá, se casaram, né? Tava tudo indo bem na vida dele, né? Em relação de carreira, de família, etc. Até que de repente ele tá com um caso, né, de advocacia e tal, e acontece que esses donos, né, um dos donos lá do escritório, achou que ele estava precisando de alguma ajuda nesse caso, de alguma mãozinha nesse caso, e eles simplesmente se intrometeram no caso dele, sem ele saber, e meio que compraram um júri, né, subornaram um júri para que ele ganhasse o caso, né, isso sem ele saber. Né, mas aí ele descobre, ele vem a saber disso, e fica assim, meio chocado, né, como assim, eu achava que esse pessoal que era tudo gente boa e tal, enfim, e aí de repente me vem uma dessas, né. Então ele fica bem surpreso e fala para eles que estava decepcionado e que vai contar tudo pro juiz, né. Só que aí, nesse caminho, né, quando ele está indo para contar, ele é interceptado por um oficial de justiça e é preso, é intimado por suborno ao jurado lá, né. Então o que aconteceu? O pessoal do escritório viu que ele ia lá dedurá-los e fez isso antes, né, e jogando a culpa para cima do Frank para eles não pegarem a culpa, né. Ele acabou sendo preso, né, praticamente quase perdeu a carteira de advocacia dele, até que ele dentro da cadeia ele se arrepende de ter dedurado, viu que ia perder a carreira, ia perder um monte de coisas e ele decide voltar atrás. Então ele faz um acordo com o pessoal do escritório, ele é solto ali imediatamente e fica tudo por debaixo do pano, né? Ninguém fica sabendo que eles compraram ali um jurado, né? Só que aí, nesse ponto, ele já perdeu o emprego lá, a esposa dele pediu divórcio, aconteceram uma série de problemas e ele começou, né, para compensar isso tudo, ele começou a beber. Então, esse é o nosso personagem, o personagem central do filme. E naquele ponto ali do filme, já tem alguns anos que aconteceu isso que eu acabei de citar. Então, ele tá ali, né, já naquela vida de todo dia tá bebendo, tá jogando ali numa espécie de cassino ali também. E já faz anos que ele, sei lá, nos últimos anos parece que ele pegou 3 ou 4 casos, então tá bem atrofiado na profissão também. Enfim, tem todos esses pontos. Inclusive, eu assisti esse filme pensando que daria para de algum modo fazer alguma correlação com o filme que eu gravei semana passada, que é o A Mulher Faz o Homem, do Frank Capra, né? Então, eu pensei, poxa, coisa de tribunal, etc., deve ter alguma coisa a ver, e realmente tem alguma coisa a ver, tanto com A Mulher Faz o Homem, quanto com Adorável Vagabundo, que é outro filme do Capra. Por exemplo, né, uma das coisas que tem de semelhança entre os dois, né, entre os três, né, no caso. Em todos os filmes tem um personagem, né, um cara que é, sei lá, que é bem mais simples, que é mais sincero, que é mais humilde, que é mais autêntico, mais simples mesmo, mais quieto no canto dele, que percebe alguma grande injustiça acontecendo e se dispõe a se manifestar contra essa coisa que está acontecendo de errado, né? Que propõe ir lá resolver o problema e mostrar o que está de fato acontecendo, né? E aí nos 3 filmes acontece que quando o personagem toma essa decisão, toda a máquina por trás, tudo que está ali, né? A mídia,
os outros políticos, os corruptos, dão algum jeito de fazer com que ele não consiga ter voz para falar, né? Então, isso acontece nesse caso do Frank, isso acontece lá com o Jeff de A Mulher Faz o Homem, em que quando o senador Payne entra na frente e joga, faz uma coisa bem parecida, né? Então, não sei, talvez até o cara que escreveu o roteiro desse tenha se espelhado de algum modo nos filmes do Capra, né? Que tem essa questão também tem em Adorável Vagabundo, e eu já ouvi falar que tem em outros filmes também, né? Enfim, isso acontece lá com o Jeff, acontece com o John Doe, do Adorável Vagabundo, né? Ele tá lá para falar para todo mundo na plateia, e simplesmente chega o empresário lá e passa na frente dele e, né, fala ali e joga a culpa para cima dele, que é o que acontece com todos os personagens nesses 3 filmes. Então, tem essa correlação mesmo, do cara querer lá falar, e aí vem, né, tudo por trás, impedindo isso e jogando a culpa pra cima dele, né. Enfim, e tem outros pontos também, que tem semelhança, mas voltando pro filme, né, indo pro início do filme, o que acontece? A gente tem esse personagem, então, e aparece um caso para ele, surge um caso para ele, né. Um amigo dele arranja um caso ali de bandeja que certamente ele iria ganhar, ia conseguir fazer um bom dinheiro e meio que retomar a carreira, né, organizar alguma coisa ou outra na vida dele, né. E que caso é esse? Esse caso é o caso de uma jovem grávida que, por erros ali médicos ali, o pessoal da equipe médica não se atentou muito bem e acabou deixando ela em coma, né? Então ela perdeu o bebê e ficou em estado vegetativo, né, por desatenção, por negligência ali, né? E é de um hospital, né, que estava vinculado à igreja, então eles queriam ali a todo custo deixar isso meio escondido, meio, né, era um hospital bem conceituado, os médicos que estavam ali na operação eram bem conceituados também, então eles queriam jogar para debaixo do tapete ali, para não virar nenhum escândalo, para não ter que pagar tanto, para, enfim, eles queriam fazer isso. Então era o caso perfeito para o Frank fazer uma espécie de acordo extrajudicial e pegar um bom dinheiro ali, né, e ficava bom para todo mundo, né, não tem escândalo por aqui eu pego um bom dinheiro sem precisar de muito esforço, né, até porque ele estava bem atrofiado na carreira mesmo, então seria algo muito conveniente para ele, né, toda a situação leva ele a querer fazer isso, né, e essa é justamente uma das opções, das portas que se abrem diante dele, né, uma das oportunidades que ele tem. Só que aí acontece uma coisa que mostra um outro caminho para ele, que é o seguinte: ele vai e decide lá para usar como espécie de chantagem para conseguir arrancar mais dinheiro do pessoal. E ele vai até o hospital onde essa menina está e vai tirar umas fotos ali para levar e para, enfim, como eu disse, usar de argumento ali para conseguir pegar mais dinheiro no acordo. E ele vai fazer isso e simplesmente ele para ali, se comove ali com a situação daquela moça. Ele começa a pensar no tudo que aquela menina perdeu, enfim, e no que ele estava fazendo, né? Que era uma baita injustiça que ele estava fazendo, e que de alguma maneira ele já fez isso lá atrás, e todo esse estado em que ele está hoje, né? De ser viciado em álcool, de estar com a vida por ladeira abaixo, né? Teve início justamente quando ele jogou um caso desses para debaixo do tapete, né? Que foi lá atrás, quando ele decidiu por um acordo ali esconder o que de fato tinha acontecido, né, e a partir daí isso começou a pesar na consciência dele e ele perdeu tudo que ele tinha até então, né? Então ali, naquele momento, ele vê assim, diante desse caso ele tem 2 opções, que é ir lá e assinar um acordo e pegar o dinheiro e voltar até a vida dele, mas depois ele mesmo faz que isso seria a própria perdição dele, né? Seria, enfim, perdição dele, perder a oportunidade que ele tinha de se redimir do erro que ele fez lá atrás, né? Então, acho que nesse ponto já fica claro qual foi o caminho que ele escolheu, que não foi o primeiro, foi o segundo. Ele vendo aquela cena ali daquela moça se compromete a levar o caso adiante, a ir para o julgamento, a fazer as coisas que tinha para fazer para que a verdade fosse vista por todo mundo, né? E ele faz isso, tem um diálogo muito bonito com o cara do outro lado, em que ele explica justamente isso, né? Que ele explica a decisão dele, que é bem rapidinho, eu vou ler aqui, né? Aquela pobre moça colocou sua confiança na mão de 2 homens que tiraram a sua vida, que ele está falando dos médicos, né? Ela está em coma, sua vida se foi. Sua vida se foi. Ela não tem lar nem família, está presa a uma máquina, não tem amigos
e as pessoas que devem cuidar dela, seus médicos, o senhor e eu, fomos comprados para olhar para o outro lado. Fomos pagos para olhar para o outro lado. Então, mostra, é bem bonita essa cena, né? Falando assim, não tem muita graça, mas lá no filme é bem bonito mesmo de ver ele falando esse ponto, e a gente vê assim, na expressão dele, um ótimo autor, ele se comprometendo de fato a levar aquilo dali adiante, né? E aí, a partir daí, acontece uma série de coisas que, enfim, eu falei que não ia fazer exposição, mas enfim, começa a aparecer uma série de obstáculos, né? O amigo dele tenta dissuadir ele para ele simplesmente aceitar o caso. O advogado do outro lado joga na cara dele de que ele está acabado, e começa a aparecer uma equipe com um monte de advogados contra ele que está sozinho. Enfim, a própria família da moça não quer que o caso vá adiante, eles querem simplesmente, né, um pouco de sossego, né, que eles já estão há anos ali cuidando dela naquele estado e não querem mais isso. Aparece depois uma mulher com que ele tem um caso, que era um espiã. Então, assim, acontece uma série de coisas para tentar forçar ele a tomar esse primeiro caminho, que seria o de simplesmente aceitar o acordo e deixar as coisas como estão, pegar o dinheiro e vida que segue, né? Mas ele, por ter realmente visto que isso não era o certo a ser feito, de que ele devia levar esse caso adiante, ele devia fazer o que ele era chamado a fazer e fazer justiça ali e levar aquilo adiante, ele se arrisca e toma a decisão de levar o caso para julgamento, tá? E já que, né, acontece várias coisas no filme, já que já estamos no ponto da meditação que eu comentei, que já olhando assim para esse cenário, para esse personagem, a gente já pode entender que assim, nós precisamos ter coragem para falar a verdade. Esse que é o ponto, né? Enquanto tá todo mundo querendo colocar máscaras, tá querendo colocar máscaras e querendo que você coloque também, que você joga as coisas para debaixo do tapete, que você se distrai ali com mil outras coisas, né? Enfim, que você não olhe para a verdade, não haja a partir daquilo que você contemplou. A gente tem que ter coragem justamente para fazer isso, né? Para olhar para a nossa vida, para olhar para aquilo que a gente tem de ruim, que tem de bom, né? E começar a se perguntar as coisas assim, com sinceridade, né? Olha, das coisas que eu tenho de bom, né? Dos dons que eu tenho, será que eu estou fazendo eles render? Né? Será que eu estou tentando desenvolver? Será que eu estou tentando colocar eles a servir? Pelo menos tentando colocar a serviço dos outros, né? E a mesma coisa com a coisa que a gente tem de ruim, né? Será que eu estou tentando combater esse mau hábito que eu tenho, esse vício que eu tenho, né? Será que eu estou lutando contra isso aqui que eu sei que eu tenho de ruim? Né? Sei lá, olhando para os papéis também, assim, eu tenho um papel tal, será que eu estou à altura desse papel, estou me esforçando para estar à altura desse papel? Né? Enfim, e ter esse exame mesmo de sinceridade, coragem de falar a verdade para a gente mesmo e de agir, né, a partir daí, né, e fazer as coisas que a gente tem para fazer a partir daí, em vez de ficar colocando máscaras, que foi o que ele de algum modo fez no início com a bebida, e que foi o que levou ele a esse estado, e que ele depois, né, a gente vê no filme isso, ele retomou isso, né, e conseguiu dar a volta nisso, por cima disso, justamente por ter voltado atrás, por ter estado presente, entendido que estava errado e fazer o que era certo, né? Então, justamente que esse que é o ponto. Inclusive, eu correlacionei também com Fahrenheit, que é um livro que, inclusive, eu já fiz uma exposição aqui também, que é muito bom, uma distopia. Né, e lá no livro tem essa questão, né, de que era um personagem que meio que passou a vida inteira de olho fechado para a realidade, e que de repente, por alguns acontecimentos ali, foi meio que forçado a enxergar isso, né, e que enxergou, né, e olhou assim para as coisas e, né, entendeu qual que era o nosso papel no meio disso tudo, né, que no livro, no caso, ele conta, né, que que o nosso papel agora é construir uma fábrica de espelhos, né, e durante uns bons anos dar uma olhada nesses espelhos, né, ou seja, de fazer esse exame mesmo, de olhar para tudo que aconteceu, para tudo que está acontecendo, né, para todas as nossas negligências, para tudo que a gente está deixando de fazer, mesmo sabendo que devia, e a partir dessa, né, dessa coragem de assumir as coisas tal como elas são, fazer o que a gente tem que fazer, sem voltar para trás, sem retroceder. É o que o Frank faz,
em O Veredito, que é esse filme que eu tô falando. É o que o Jeff faz também, lá em A Mulher Faz o Homem. É o que o John faz também em Adorável Vagabundo. E é o que a gente é chamado a fazer, né? A ter coragem de olhar para nossa vida e procurar, né, a verdade, olhar as coisas com sinceridade e nos questionar mesmo das coisas, né? O que a gente é chamado para fazer, né? Então, desse filme era só esse ponto que eu queria comentar mesmo. Um filme bom mesmo. Foi indicado ao Oscar, inclusive, o roteirista, eu vi que é muito bom. O roteirista é um diretor que é muito bom, foi o mesmo daquele 12 Homens e uma Sentença. Não assisti esse filme ainda, mas sei que já vi o pessoal falar que é muito bom também. Então, e é um bom filme de fato, esse principalmente para quem é da área do direito vai gostar muito dele. Então, se tiverem gostado, tiver alguma sugestão de filme, só deixar nos comentários. Abraço.